História de Moisés, o homem escolhido por Deus. A história de Moisés é extremamente relevante para todos nós, cristãos. Por meio de sua vida, Deus libertou o povo da escravidão do Egito, enviou as 10 pragas, dividiu o mar e escreveu os 10 mandamentos. Ele foi o quarto patriarca mencionado na Bíblia e realizou notáveis feitos durante o seu tempo no Egito e no deserto. Portanto, é fundamental conhecermos melhor a história desse grande homem de Deus, Moisés. Desde o seu nascimento, a vida de Moisés foi marcada por milagres. Embora o faraó tenha ordenado que todas as parteiras matassem os meninos recém-nascidos, graças à misericórdia de Deus e ao grande chamado em sua vida, Moisés sobreviveu. Sua mãe, Joquebede, conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas depois o colocou em um cesto de junco e o deixou no rio. A filha do faraó, que estava se banhando nas proximidades, viu o cesto e pediu às suas criadas que o pegassem. Quando ela percebeu que o bebê era um dos filhos das hebreias, ela mandou chamar a mãe do menino e pediu que ela o criasse até que ele pudesse ser adotado. Quando Moisés cresceu, Joquebede o levou até a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés mata um egípcio e foge. Moisés tinha liberdade para fazer o que quisesse por pertencer à família real da época. No entanto, um dia, ao caminhar, presenciou um soldado egípcio maltratando um de seus irmãos hebreus. Com nenhum egípcio por perto, Moisés matou o homem e escondeu seu corpo na areia. Alguns dias depois, ele testemunhou 2 irmãos hebreus brigando e os questionou, mas revelar seu terrível segredo. Quando o faraó soube da astúcia de Moisés, ordenou sua morte, mas ele conseguiu fugir para a terra de Midian. Lá, Moisés defendeu algumas mulheres que estavam sendo expulsas de um poço por pastores de ovelhas e ofereceu água ao rebanho delas. Essas mulheres eram filhas de Jetro, um sacerdote local, que ficou impressionado com a bondade de Moisés e o convidou para morar com eles, dando-lhe a mão de sua filha Zípora. O chamado de Moisés. Passou um tempo desde que Moisés fugiu do Egito e o faraó morreu. O povo hebreu, sofrendo cada vez mais na escravidão, clamou a Deus. Ao ouvir o clamor do seu povo, Deus lembrou-se da promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Foi nesse contexto que Moisés teve sua primeira experiência com Deus, quando viu uma sarça em chamas e foi chamado pelo Senhor. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Durante essa conversa, Deus convoca Moisés a voltar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. No entanto, Moisés, que tinha dificuldade em falar, questiona se seria capaz de realizar essa tarefa. Durante a mesma conversa, Deus passa todas as instruções a Moisés e ainda mostra 2 sinais que ele deve apresentar ao faraó. Primeiro sinal. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Ele fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Êxodo 4:2-4. Segundo sinal. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e, quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Êxodo 4:6-7. Libertação do povo hebreu do Egito. Moisés é considerado uma figura de grande importância na história bíblica, pois Deus o escolheu para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito. Deus realizou muitos feitos através da vida de Moisés, que culminaram na libertação do povo hebreu. No entanto, mesmo depois de Deus enviar 10 pragas para o Egito, o faraó ainda resistia em deixar o povo ir. Foi somente após a morte dos primogênitos que o faraó percebeu que não poderia mais negar a partida do povo de Israel.